A verificação de quórum. 11 vereadores. Iniciaremos a votação para a eleição da mesa diretora da Câmara Municipal da Estância de Atibaia para o exercício de 2019. A votação será feita em ordem decrescente e a votação será primeiro para o cargo de senhor presidente, depois primeiro vice-presidente, depois segundo vice-presidente, depois primeiro secretário e depois segundo secretário. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à chamada. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à chamada para a votação para o cargo de presidente para o ano de 2019. Avisa ele, senhor. Daniel da Rocha Martini. Vereador Ubiratã de Oliveira. Este vereador. Vereador Sebastião Batista Machado. Michel Ramiro Carneiro. Vereador Sebastião Batista Machado. Tiãozinho. Ubiratã Fernandes de Oliveira. Esse vereador, presidente. Marcos Pinto de Oliveira. Vereador Sebastião Machado. José Batista Machado. José Carlos Machado. Vereador Sebastião Batista Machado. Ademilson Militão. Vereador Sebastião Batista Machado. Sebastião Batista Machado. Sebastião Batista Machado. Júlio César Mendes. Vereador Sebastião Batista Machado. Roberta Barsotti. Sebastião Batista Machado. Reginaldo da Costa Ramos. Vereador Sebastião Batista Machado. Com 9 votos, Sebastião Batista Machado. E 2 votos para Ubiratã Fernandes de Oliveira. Eleito para o cargo de presidente, o nobre vereador Sebastião Batista Machado, e solicito ao primeiro secretário para que proceda a chamada para votação para o cargo de primeiro vice-presidente para o ano de 2019. Daniel da Rocha Martini. Esse vereador. Este vereador, Reginaldo da Costa Ramos. Michel Ramiro Carneiro. Vereador Reginaldo da Costa Ramos. Ubiratã Fernandes de Oliveira. Vereador Daniel. Marcos Pinto de Oliveira. Vereador Reginaldo da Costa Ramos. José Carlos Machado. Reginaldo da Costa Ramos. Ademilson Militão. Reginaldo da Costa Ramos. Sebastião Batista Machado. Reginaldo da Costa Ramos. Júlio César Mendes. Reginaldo da Costa Ramos. Roberta Barsotti. Reginaldo da Costa Ramos. Reginaldo da Costa Ramos. Esse vereador. Nove votos para segundo vice-presidente para o ano de 2019, para o vereador Reginaldo da Costa Ramos, e 2 votos para o vereador Daniel Martini. Nesse instante, irei chamar os vereadores em ordem decrescente. Segundo vice-presidente. Eleito para o cargo de segundo vice-presidente, o nobre vereador Reginaldo da Costa Ramos, e solicito que o primeiro secretário proceda à chamada para a votação para o cargo de segundo vice-presidente para o ano de 2019. Daniel da Rocha Martini. Vereador Júlio. Este vereador, José Carlos Machado. Michel Ramiro Carneiro. Vereador José Carlos Machado. Ubiratã Fernandes de Oliveira. Vereador Júlio. Marcos Pinto de Oliveira. Vereador José Carlos Machado. José Carlos Machado. Esse vereador, José Carlos Machado. Ademilson Militão. José Carlos Machado. Sebastião Batista Machado. José Carlos Machado.
Júlio César Mendes, José Carlos Machado. Roberta Barsotti, José Carlos Machado. Reginaldo da Costa Ramos, José Carlos Machado. Cadê esse projeto aqui? Eleito para o cargo de segundo vice-presidente, o nobre vereador José Carlos Machado, por 2 votos para o vereador Júlio César Mendes. Solicito que o primeiro secretário proceda a chamada para votação para o cargo de primeiro secretário para o ano de 2019. Daniel da Rocha Martini, Vereadora Roberta. este vereador Marcos Pinto de Oliveira, Michel Ramiro Carneiro, Marcos Pinto de Oliveira. o Beatan Fernandes de Oliveira, Vereadora Roberta. Marcos Pinto de Oliveira, Este vereador. José Carlos Machado, Vereador Marcos Pinto de Oliveira. Ademilson Militão, Marcos Pinto de Oliveira. Sebastião Batista Machado, Marcos Pinto de Oliveira. Júlio César Mendes, Marcos Pinto de Oliveira. Roberta Barsotti, Vereador Marcos Pinto de Oliveira. Reginaldo da Costa Ramos, Vereador Marcos Pinto de Oliveira. Eleito para o cargo de primeiro secretário, o nobre vereador Marcos Pinto de Oliveira, por 2 votos para esta vereadora. Solicito que o primeiro secretário proceda a chamada para a votação para o cargo de segundo secretário para o ano de 2019. Daniel da Rocha Martini, Vereador Fabiano. este vereador Ademilson Militão, Michel Ramiro Carneiro, Vereador Ademilson Militão. o Beatan Fernandes de Oliveira, Vereador Fabiano. Marcos Pinto de Oliveira, Ademilson Militão. José Carlos Machado, Vereador Ademilson Militão. Ademilson Militão, Neste vereador, Ademilson Militão. Sebastião Batista Machado, Ademilson Militão. Júlio César Mendes, Ademilson Militão. Roberta Barsotti, Ademilson Militão. Reginaldo da Costa Ramos, Ademilson Militão. Eleito para o cargo de segundo secretário, o nobre vereador Ademilson Militão. Por 2 votos, o vereador Fabiano Batista de Lima. Informo aos senhores vereadores e aos presentes que a mesa diretora da Câmara Municipal da Estância de Atibaia para o exercício de 2019 ficou assim composta. Presidente, vereador Sebastião Batista Machado. Primeiro vice-presidente, vereador Reginaldo da Costa Ramos. Segundo vice-presidente, vereador José Carlos Machado. Primeiro secretário, vereador Marcos Pinto de Oliveira. Segundo secretário, vereador Ademilson Donizete Militão. Todos estão empossados automaticamente a partir de 1º de janeiro de 2019. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Nesse instante, peço que o primeiro secretário faça a chamada para a eleição das comissões, a escolha das comissões. Só uma ordem. Acho que já foi conversado com as lideranças partidárias, a gente já entrou no consenso. Acho que é só fazer a leitura das comissões. Então, peço que o primeiro secretário faça a leitura da composição das comissões. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, presidente, vereador Júlio Mendes, vice-vereador Michel Carneiro e os membros Marcão, Roberta e Daniel. Comissão de Finanças e Orçamento, presidente, vereador Ademilson Militão,
vice este vereador e membro o vereador Reginaldo. Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Presidente vereadora Roberta, vice vereador Marcos e membro vereador Ubiratã. Comissão de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Presidente vereador Zé Machado, vice vereador Marcos, membro vereador Daniel Martini. Comissão de Ética e Cidadania. Presidente vereador Júlio Mendes, vice vereador Ubiratã e membro vereador Ademilson Militão. Comissão de Legislação Participativa. Presidente este vereador, vice vereador Reginaldo, membro vereadora Roberta e os membros vereador Zé Machado e Daniel Martini. Comissão de Planejamento, Uso, Ocupação e Parcelamento de Solo, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Presidente vereador Michel Carneiro, vice Reginaldo e membro José Carlos Machado. Comissão de Obras e Serviços Públicos. Presidente vereador Reginaldo, vice Júlio Mendes e membro vereadora Roberta. Comissão de Proteção Animal. Presidente vereador Ademilson Militão, vice Reginaldo e membro vereador Ubiratã. Solicito ao primeiro secretário a verificação de quórum. 11 vereadores. Havendo número regimental sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos às 18 horas e 24 minutos. Nesse instante, coloco em discussão e votação as atas da 38ª sessão ordinária, bem como das sessões extraordinárias, 62ª e 63ª. Existe algum vereador interessado em discutir as presentes atas? Não havendo, coloco em votação. Os vereadores que estiverem de acordo com as presentes atas permaneçam como estão. Aprovada as presentes atas. Solicito ao senhor primeiro secretário que faça a leitura dos projetos protocolados nesta sessão. Tem alguns ofícios protocolados, senhor presidente. Ofício 019/2018. Excelentíssima senhora presidente, pelo presente instrumento, vimos informar a instituição do bloco parlamentar formado pelos líderes partidários Daniel da Rocha Martins, da Rede, e Ubiratã Fernandes de Oliveira, do Partido Verde. Ofício de autoria do vereador Daniel da Rocha Martins e Ubiratã Fernandes de Oliveira. Ciência aos senhores vereadores. Ofício 285. Senhora Presidente, solicito a Vossa Excelência a retirada da pauta da sessão ordinária e extraordinária dessa Casa de Leis do próximo dia 27 de novembro, o projeto de lei complementar número 40 de 2018, de autoria do senhor prefeito municipal, que dispõe sobre o regime especial de trabalho dos cargos de livre provimento do Poder Executivo Municipal da Estância de Atibaia. Ofício de autoria do prefeito da Estância Atibaia, Saulo Pedroso de Souza. Ciência aos senhores vereadores. Balancete número 12, de autoria do Poder Executivo. A Comissão de Finanças. Projeto de Lei Complementar 41/2018, de autoria do Poder Executivo. As Comissões de Justiça, Saúde e Finanças. Mais nenhum projeto protocolado nesta sessão. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres. Não existe pareceres protocolados nesta sessão. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos requerimentos dessa noite. Requerimento 113 de 2018 requer informações sobre a previsão de obras para a pavimentação das vias públicas do bairro Vale das Flores. Requerimento da autoria da vereadora Roberta Barsotti.
Em discussão, o presente requerimento da nobre vereadora Roberta Bassotti. Algum vereador interessado em discutir o requerimento? Não havendo nenhum vereador interessado, coloco em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado, oficia-se. Não existe mais requerimentos protocolados nessa sessão. Passo a palavra para o segundo secretário para que proceda a leitura da ementa e do autor das indicações. Senhora Presidente, gostaria de requerer ao soberano plenário a dispensa da leitura das indicações dessa noite. Coloco em discussão o presente requerimento do vereador Marcos Pinto de Oliveira. Existe algum vereador interessado em discutir o presente requerimento? Não havendo nenhum vereador interessado em discutir o presente requerimento, coloco em votação. Os vereadores que concordam com o presente requerimento permaneçam como estão. Aprovado, encaminham ao senhor prefeito as presentes indicações. Passo a palavra para o primeiro secretário para que proceda a leitura das moções dessa noite. Não existe moção protocolada nessa sessão. Solicito ao primeiro secretário para que informe se há algum vereador inscrito em tema livre. Nenhum vereador Esse inscrito. vereador. Vereador Daniel da Rocha Martins. Vereador Daniel da Rocha Martini, com a palavra por 10 minutos com a partes. Boa noite a todos os presentes na Câmara Municipal. Boa noite, senhora presidente, futuro presidente, eleito hoje, parabéns pela eleição, os membros que comporão a mesa em 2019, todos os meus pares, muito boa noite àqueles que nos assistem pela internet também. Quero saudar o vereador eleito Miro do Gás, presente hoje aqui na sessão conosco, secretário de Habitação do município. É um prazer tê-lo novamente à casa, Miro, fico muito feliz com a sua presença, obrigado por estar conosco nesse início de noite. Saudar o André Agatti, secretário de Mobilidade Urbana da Prefeitura, também vejo aqui o Júlio Cuba, Marcos Moura, muito boa noite, a Patrícia também, funcionária da casa cedida à Prefeitura, secretário de Governo Luiz Fernando Pugliese, muito boa noite, agradeço a presença que também muito nos honra a casa, ex-vereador, presidente dessa casa. E no nome do Luiz Fernando, eu cumprimento todo o staff da Prefeitura presente à sessão ordinária de hoje aqui. Eu agradeço a presença de todos vocês. Fico muito feliz que vocês estejam presentes aqui. Na verdade, o assunto que eu vou tratar no tema livre, talvez possa ser solucionado caso os agentes políticos da Prefeitura entendam que existe algum espaço para uma adequação nesse pequeno playground que está sendo colocado próximo à Praça da Matriz, aqui no centro da cidade, na lateral da sorveteria tradicional Valentim, perto do Centro Cultural André Carneiro. Essas são algumas fotos do parquinho que está sendo implementado ali. E nós gostaríamos muito de ver a Prefeitura de Atibaia trabalhando de acordo com todo o clamor dessa Casa Legislativa e todas as normas e diretrizes de acessibilidades aí que nós temos visto, não só no Brasil, mas como no mundo, né? A ideia é de que fossem colocados nessa praça alguns brinquedos adaptados para crianças cadeirantes, né? Nós entendemos que Atibaia é uma cidade de vanguarda, nós podemos ter medidas dessa natureza para mostrar para as outras cidades que é possível sim ter espaços adequados, que respeitem os portadores de alguma deficiência ou alguma dificuldade de locomoção. Então, algumas fotos nós separamos e trouxemos para o tema livre de diversos equipamentos para playgrounds e parques de diversões que são adaptados. Existe a possibilidade de que sejam colocados em espaços públicos para crianças que têm uma mobilidade reduzida, elas possam usufruir também de um espaço público para se divertir com outras crianças e cada vez mais estarem integradas na sociedade como um todo. Então, eu acho muito oportuna a visita de vocês hoje aqui. De fato, eu não sabia que teríamos um auditório com tantas autoridades hoje e fico feliz que vocês acompanhem aqui. É um pedido que eu faço, se possível, que a Prefeitura, em tempo, antes da inauguração de todos esses equipamentos públicos que estão sendo colocados na praça,
que façam uma adequação para que pelo menos alguns desses equipamentos de playground, de parquinhos adaptados possam ser incluídos não só na Praça da Matriz. Eu estou dizendo na Praça da Matriz porque está aqui do nosso lado, é um símbolo para a cidade, mas acredito que sempre que a Prefeitura iniciar algum tipo de colocação de playground, não só em praças e parques, mas também em escolas públicas, que possam adotar minimamente uma quantidade de brinquedos que possam ser utilizados por criança com alguma dificuldade de mobilidade. Não quero me estender na fala, acho que é desnecessário, né? Acredito que existe uma consciência coletiva acerca da necessidade de implementação de políticas públicas para portadores de necessidades especiais, sobretudo nossas queridas crianças. Então fica aqui o meu pedido, meu apelo à Prefeitura e todas as autoridades aqui presentes, que considerem esse pleito. Acredito que falo em nome de todos os vereadores que diversas vezes têm levantado bandeira nessa casa em prol da acessibilidade, não só em parques de diversões, mas como todos os equipamentos públicos, calçadas, enfim, vias públicas de um modo geral da cidade. Obrigado, senhora presidente. Existe mais algum vereador inscrito em tema livre? Este vereador. Vereador Fabiano Batista de Lima, com a palavra por 10 minutos com a partes. Boa noite, senhora presidente, nobres colegas, público presente. Dá você breve, mas usar esse momento de tema livre para dar os parabéns ao vereador Sebastião Batista Machado, hoje eleito presidente para o ano que vem nessa casa. Eu fico feliz, Tiãozinho, companheiro, a gente que se vem se conhecendo aqui na Câmara Municipal, mas pelo histórico que você tem politicamente, já foi vereador, já foi deputado, representou nossa cidade, foi o deputado mais votado aqui na nossa cidade, e teve uma grande dificuldade nessa última eleição, aconteceu um infarto, estava numa UTI, mesmo assim foi candidato, e por todo o trabalho que já fez, todo esse histórico, foi eleito, então é merecedor você estar o ano que vem nessa cadeira de presidente. Parabéns, eu desejo de boa sorte para você e todos os membros da mesa. Era isso, senhora presidente. Existe mais algum vereador inscrito em tema livre? Vereador Biratã Fernandes. Vereador Ubiratã Fernandes de Oliveira, com a palavra por 10 minutos com a partes. Boa noite a todos, presidente, os vereadores. Cumprimento o Tião, meu velho amigo aí de mais de 45 anos, né, Tião? Macaco velho na política, como a gente fala. Agora, eu quero tocar num assunto aqui. Rolou esse mês o programa dos Mais Médicos. Eu, como médico, já há tantos anos, já passei por várias situações, eu vejo o seguinte, esse programa dos Mais Médicos. Em primeiro lugar, eu acho um programa excelente. Excelente. Por quê? Porque, em primeiro lugar, ele dá assistência a pessoas que precisam. Sabe? Quem viveu tantos anos, nós vemos aqui o Mantovanini, aqui o pai dele não foi um médico, mas ele foi o antigo farmacêutico que dava assistência. Então, nós temos que se basear nesse tipo de assistência. Agora vem um programa político, mas que a certo princípio deu certo. E eu coloco o seguinte, não vamos discutir aqui a legalidade do programa ou não. Não vamos discutir aqui o aspecto político desse programa. Mas nós vamos discutir aqui o seguinte, eu acho que nós médicos, que estamos sujeitos a conselhos de ética, que estamos sujeitos a normas, que estamos sujeitos à justiça brasileira, por nossos atos, pelo ato médico, eu acho que tem que regulamentar realmente esse tipo de atendimento. Por quê? Porque o médico que vem de fora, em primeiro lugar, a gente não sabe a origem desse médico. Entendeu? A gente não sabe a formação desse médico. Eu comecei medicina em Portugal. Eu fiquei 5 anos em Lisboa, na Universidade Clássica de Lisboa, uma das melhores escolas de medicina da Europa. Agora, o boato que se corre, que o médico cubano fica aqui sem estar sujeito às leis brasileiras.
com uma qualidade de ensino que a gente não sabe de onde ele vem. Então, eu conversando com vários do Ministério da Saúde, eu comecei a elaborar uma pequena ideia que estamos encaminhando para a Comissão de Saúde da Câmara Federal, que seria mais ou menos assim, senhores. O médico brasileiro, toda vez que ele sai de uma faculdade, o que a gente observa hoje, eles querem empregos. E a primeira coisa que o médico brasileiro procura, senhores, hoje, não é mais a residência médica. Eles procuram plantões por questões de sobrevivência. E o que acontece? A qualidade do ensino praticamente cai. Então a gente propõe uma ideia seguinte: o médico brasileiro que se forma, que vá para esse programa do Mais Médico, ele já sai ganhando os 12 mil reais e mais um auxílio moradia. Entendeu? E ele estaria sujeito a um curso para cumprir as obrigações desse programa, que seria o programa do médico da família, que tem todos aqueles programas da pressão alta, da vacina, do diabetes, entendeu? Das lesões de pele, do tratamento da hanseníase, entendeu? Os diagnósticos dos cânceres, a medicina preventiva, a vacinação. Então esse médico estaria subordinado, Daniel, a uma escola de medicina. E ele teria que prestar contas dos indicadores que o médico cubano não faz. O médico não presta conta do atendimento que ele faz. E com isso, o que ele faz? Ele faria um curso e teria, no final de 1 ano ou 2 anos, estipulado pelo Ministério, de uma residência médica, de médico sanitarista. E nesse período de 2 anos, se ele quisesse continuar no programa, sendo um instrutor, também à distância, vinculado a essas universidades, a gente daria uma sequência no programa da medicina, que daria atendimento, senhores, que o nosso maior problema na medicina é o atendimento à distância. É atendimento nas comunidades indígenas, é atendimento em cidades pequenas, onde não fica o médico, e atendimento nas situações ribeirinhas desse país. Entendeu? É uma ideia, é um plano que a gente está elaborando e está encaminhando para a Comissão de Saúde Federal. Entendeu? Obrigado, senhores. Uma parte, nobre vereador. Uma parte. Fico muito feliz que o senhor esteja encabeçando uma iniciativa como essa para encaminhar propostas ao governo federal sobre programas Mais Médicos e dentro disso tomo a liberdade também de sugerir, hoje nós temos muitos médicos recém-formados que foram beneficiários do programa do FIES, que é um financiamento estudantil do governo federal, e que existe uma carência, um período de carência para que eles iniciem o pagamento do seu financiamento contraído junto ao governo, e que eventualmente esse programa dos Mais Médicos pode abarcar esses estudantes que tiveram os seus estudos financiados pelo governo, e o trabalho deles durante o programa Mais Médicos também servir como uma forma de abatimento com a dívida que possui com o governo. Às vezes também é uma forma de, sem colocar a mão no caixa do governo federal, você criar um link e que possibilite que esses médicos que estão, de certa forma, recém-formados, ou alguns, inclusive, fazendo residência médica, que ainda não estão prestes a iniciar o pagamento do seu financiamento, eles possam também ter a possibilidade de participar do programa e de forma econômica para o governo, né, porque faz um ajuste ali daquilo que precisa ser recebido por parte desses alunos com aquilo que deveria ser pago a título de, vamos dizer assim, vencimento pelos médicos desse programa para os médicos. Fica uma sugestão, não sei se é cabível, o senhor com certeza sabe muito melhor que eu, até porque está bem por dentro aí daquilo que está acontecendo. Obrigado. Esse estudante com financiamentos, eles teriam mais carências para começar a pagar, entendeu? Para poder ter um incentivo para ir para o interior do país. Existe mais algum vereador inscrito em tema livre? Vereador Marcos Pinto de Oliveira. Eu queria parabenizar também o vereador Tião pela eleição de hoje
e me colocar à disposição, viu, Tião? Não só aqui na mesa, como no dia a dia. Pode contar com a gente, como você sempre fez. E desejar a você um sucesso aí no mandato. Eu sei que você, capacidade e experiência você tem, então sucesso e muitas realizações aí à frente da casa. Parabéns. Obrigado. Uma parte não, programa. Boa noite, senhora presidente, nobres pares, público presente. Também gostaria de agradecer aqui parabenizar o Tião, né, pela eleição de hoje como presidente de 2019 dessa casa. Que seja um ano aí com muita luta. Eu tenho certeza que como ele já foi deputado, já foi vereador e vai conduzir bem essa casa aí. Quero parabenizar aqui e ter o apoio desse vereador aqui. Obrigado. Ok, obrigado. Hein? Existe mais algum vereador inscrito em tema livre? Este vereador. Vereador Júlio César Mendes, com a palavra por 10 minutos com a partes. Boa noite, senhora presidente. Membros da mesa diretiva, nobres pares, público presente, aqueles que nos acompanham pela internet. Primeiramente, desejar aí sucesso ao próximo presidente da Câmara, no exercício de 2019, o Sebastião Batista Machado. E dizer que pode contar aí com este vereador também, para que precisar. Tá, Tião? A gente está aqui à sua disposição. Gostaria de ressaltar um pedido que a gente está encaminhando hoje ao Poder Executivo. A população tem nos cobrado bastante, principalmente a população da região rural, da zona rural, um policiamento mais ostensivo aí por parte da Polícia Militar, da Guarda Municipal. Como todos têm acompanhado, nos últimos dias aí tem ocorrido inúmeros furtos e roubos a motocicletas na cidade. A gente acredita que possivelmente seja uma quadrilha organizada, né? A Polícia Civil está investigando, mas isso tem deixado a população bastante aflita aí, principalmente o pessoal que mora na região, na zona rural, nas regiões mais afastadas aí da cidade. Então a gente pede aí ao Poder Público, à Secretaria de Segurança Pública, para que seja intensificado aí as rondas nas zonas rurais aí, nos bairros mais afastados, principalmente ali na região do Laranjal, ali do Rio Abaixo, da Ponte Alta. Chegaram vários relatos aí não só de furtos, mas também de roubos, né, de motocicletas. Então é necessário que a Polícia Civil aí faça o trabalho dela, né, desarticule aí a quadrilha, né, porque só apenas após desarticular aí a quadrilha organizada, a gente acredita que esses furtos acabem, né. A população tem nos procurado e pede aí que providências sejam adotadas aí. A gente sabe que o Poder Público tem tomado providências. A Prefeitura tem investido bastante aí em segurança na cidade. Foram instaladas várias câmeras de monitoramento em diversos pontos da cidade, né, com o objetivo aí de oferecer uma segurança maior para a população, mas a gente tem consciência e sabe que é necessário sempre investir muito mais, né, em segurança. O próximo ano, fui informado que estarão nas ruas aí mais 40 guardas municipais que iniciaram um treinamento agora este ano. Tá? Então, o objetivo aí é aumentar, intensificar aí, a segurança em toda a cidade, né? Instalar mais câmeras em outros pontos, porque a gente sabe que esse cinturão que foi feito pela muralha virtual,
só está em alguns pontos da cidade. A gente sabe que a cidade é grande, tem outras entradas e saídas, né? Então isso aí tem dificultado um pouco aí o trabalho das forças de segurança. Mas é sempre importante a gente destacar aqui que a prefeitura vem fazendo o papel dela e cumprindo uma parte dela, investindo em segurança. E a gente faz aqui então esse apelo, né, que as rondas, né, sejam intensificadas aí em regiões mais retiradas da cidade, principalmente na zona rural, a fim de oferecer uma segurança maior para a população. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. O senhor me concede uma parte, nobre vereador? Claro. Sobre essa questão de segurança, nós temos sido procurados por boa parte da população, reclamando de, como o vereador Júlio bem colocou, questão de furtos na cidade, da segurança de um modo geral. E aqui eu quero deixar muito claro que a responsabilidade pela segurança do município, pela polícia militar, polícia civil, é do governo do estado de São Paulo, não é da prefeitura. Isso por uma divisão constitucional de responsabilidades e atribuição de cada um dos entes federativos. Eu tenho dito reiteradas vezes nessa casa que o vereador licenciado, Lucas Cardoso, que está à frente da Secretaria de Segurança Pública da cidade, tem feito um excelente trabalho, principalmente com a instituição do GGI. Não é hoje que eu estou falando isso, falo isso há muito tempo, mas claro que a prefeitura tem as suas limitações e necessita de fato que o governo do estado dê o suporte necessário, sobretudo com o efetivo da Polícia Militar. E aí faço um apelo também aos membros da prefeitura presentes aqui, já que o atual governador do estado é do mesmo partido político do nosso prefeito, isso vai perdurar até o final do ano, que se intensifiquem a conversa com o governo do estado acerca da possibilidade de um direcionamento de um efetivo maior da Polícia Militar para o nosso município. É uma oportunidade difícil de acontecer, nós termos um governador do estado que é do mesmo partido do prefeito da cidade. Nosso prefeito apoiou efusivamente e efetivamente a candidatura do Márcio França para o governo do estado de São Paulo, é um apoiador, é parceiro, é do mesmo grupo político, e entendo que existe talvez uma abertura para que seja conversado junto ao governo do estado de São Paulo, para que dê um suporte maior para a polícia militar da nossa cidade e também para a polícia civil. Essa casa trabalhou e atendeu um pedido do governo do estado com a doação de uma área na entrada da cidade para a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, para que a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo construísse uma delegacia seccional de polícia na nossa cidade, na entrada da cidade, próximo ao terreno onde era a feira permanente e hoje foi adquirido por um grupo particular para a construção de um shopping, até hoje não saiu do papel, mas ali, em área lindeira aquele terreno, foi doado uma área de mais de 5 mil metros para o governo do Estado de São Paulo, construir uma delegacia seccional de polícia, né? Isso não é responsabilidade da prefeitura. A prefeitura fez a parte dela, doou a área, a Câmara Municipal atendeu às necessidades do governo do estado, retirando inclusive algumas cláusulas, inclusive de prazo para início das obras, senão o governo do estado não aceitaria a doação. Isso foi feito. Agora falta o governo do estado olhar de fato com carinho para o município, trazer a seccional de polícia para cá e também aumentar o efetivo da Polícia Militar e da Polícia Civil. Então a gente tem que dar responsabilidade a quem de direito, né? Muitas vezes a gente entende que tudo na cidade é responsabilidade da prefeitura, nem tudo é responsabilidade da prefeitura, inclusive por questão constitucional de divisão de atribuição e competência dada aos órgãos e os entes federativos. Então fica aqui o nosso pedido, que se faça uma boa conversa junto ao governo do estado, para ver se a gente consegue tanto a seccional de polícia, quanto um aumento efetivo da Polícia Militar e Polícia Civil na nossa cidade. Obrigado, nobre vereador, pela parte. Existe mais algum vereador inscrito em tema livre? Senhor presidente, só para concluir aqui, agradecer a parte do nobre vereador Daniel, dizer que sem dúvida alguma a responsabilidade pela segurança é do Estado, né? Mas a gente sabe que através do grupo, do Gabinete de Gestão Integrada, vem sendo realizado um bom trabalho aí pelas forças de segurança na cidade. A Guarda Municipal, hoje, se a gente for analisar, está bem mais equipada que a própria
polícia militar, né, até mesmo porque os últimos governos também não tiveram apoio do governo do estado, e este atual governo também não tem, né. O governo tem levado pleito para aumentar o efetivo de policiais militares na cidade, mas não foi atendido. Então, se não é melhorado aí, se não é aumentado esse efetivo aí da Polícia Militar, o governo municipal, preocupado, sim, sempre com a segurança dos munícipes, tem procurado investir aí na Guarda Municipal, né? E depois, com a instalação dessas câmeras de segurança, aí a gente sabe que isso inibiu, né, não resolveu o problema com relação a índices de criminalidade na cidade, mas tem inibido bastante aí a ação dos bandidos, né? A gente sabe que tá para ser instalado aí mais 40 câmeras em outros pontos aí de entrada e saída da cidade, e com isso a gente acredita que esses índices aí de criminalidade com relação a furtos, a roubos, irão diminuir gradativamente com o aumento do efetivo da Guarda Municipal, com a instalação dessas câmeras. Então, a gente sempre cobra, mas é importante reconhecer também quando o governo também tem procurado aí investir em segurança, né? A gente tem mais contato com a população da zona rural, né? E o que a população da zona rural mais clama, mais nos cobra é um policiamento mais ostensivo, estradas melhores para trafegar, e a gente tem feito bastante isso desde o início do mandato, né? Não é falta de empenho, mas não é também a responsabilidade do vereador. A gente tem a atribuição aqui de fiscalizar e cobrar o poder público, e isso a gente tem feito constantemente. Então era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Uma parte, senhor vereador. Claro. Concordo com o nobre vereador Daniel das responsabilidades, até porque é uma responsabilidade constitucional. Mas tem um pormenor aí que a gente gostaria de lembrar, até aproveitar a presença do secretário de governo, da equipe da prefeitura. Existe um concurso por parte da prefeitura de 40 guardas municipais que estão aprovados, que estão aguardando serem chamados. Então a gente pede aí por parte da prefeitura que tome urgência para que chame esses guardas municipais. Primeiro, obviamente, por direito desses guardas que passaram nesse concurso e aguardam aí de forma ansiosa o seu chamamento, mas também aí para melhorar a qualidade da segurança pública da cidade, né? Então a gente faz esse apelo à prefeitura, aproveitando o staff aí, o primeiro escalão da prefeitura presente aqui na noite de hoje. Obrigado. Existe mais algum vereador inscrito em tema livre? Vereador Sebastião Batista Machado. Vereador Sebastião Batista Machado, com a palavra por 10 minutos com a partes. Uma boa noite a todos e a todas. É dizer para os senhores que é um prazer poder fazer uso da palavra. A política é uma arte de trabalhar em grupo, construindo o consenso, selando amizade e perspectivas. Esta frase traduz o que estou sentindo agora após a votação, que para mim é histórica, nessa minha trajetória de parlamentar, tanto a nível municipal como a nível estadual. Espero que esta votação represente, não apenas na minha carreira como homem público, tá? Representa também a cidade. Um passo mais importante, sentindo equilíbrio na política e no relacionamento entre a Câmara e a Prefeitura, em melhorias cada vez maiores e melhores para a população. Quero agradecer aqui todos os que me apoiaram nessa caminhada e, desde já, reforço minha disponibilidade de servir a Casa de Leis, os meus colegas vereadores, os meus amigos servidores e comunidade em geral. O nosso gabinete continua aberto ao diálogo, ao debate, às questões de Atibaia, sugestões e bons projetos para a cidade. A continuidade do nosso trabalho de representação. Muito obrigado a todos. Existe mais algum vereador inscrito em tema livre?
Nenhum vereador inscrito em tema livre. Bom, boa noite a todos os presentes. Quero aproveitar a oportunidade nessa noite para dizer que nós ainda temos mais 2 sessões de Câmara e a Escola Legislativa continua até o final desse ano. Nessa quinta-feira nós teremos uma palestra com o Francisco Napolitano Leal, que é bacharel e licenciado em Geografia pela USP, mestre em Planejamento Urbano e Desenvolvimento Regional no Reino Unido, mestre em Ciências Políticas também na Holanda. Tem uma vasta experiência na área urbana e ambiental, e ele vai falar sobre a política estadual de turismo e a estância de Atibaia. Na verdade, o trabalho dele de conclusão é sobre as estâncias, e ele fez uma pesquisa especificamente sobre Atibaia, e vai fazer uma palestra pela Escola Legislativa nessa quinta-feira, dia 29, às 17 horas. Quero aproveitar essa oportunidade também para parabenizar a Secretaria de Cultura e Eventos, que realizou na última semana a temporada de dança, onde foi escolhida, né, uma equipe de curadoria de 5 profissionais, se não me engano, 5 ou 6, eu não me recordo ao certo o número agora, de profissionais entre bailarinos, professores de sapateado, de jazz, flamenco, e fizeram um trabalho de seleção, um trabalho de excelência no município de Atibaia, incluindo inúmeras academias, inúmeras escolas de dança de salão, de Atibaia, de Piracaia, de Bragança Paulista, de São Paulo. Enfim, vieram vários bailarinos, vieram vários professores, foram 25 workshops, e foi realizado também o projeto de descentralização da cultura, né? Esses workshops foram realizados no Centro de Convenções e no SESI também. Então, muitas pessoas que frequentam o SESI, ali da região de Jardim Cerejeiras, frequentaram os workshops e acabaram indo também para o Centro de Convenções para assistir os espetáculos. Então, quero parabenizar aqui a equipe da Secretaria de Cultura, não só pela temporada de dança, mas assim também como a Semana da Consciência Negra, que terminou no último dia 22 com uma peça teatral infantil, que veio pelo Circuito Cultural Paulista, excelente, onde envolveu a Escola Municipal, que foi prestigiar. Então, quero parabenizar a Secretaria de Cultura pelos feitos, o secretário interino Bruno Leal, e aproveitar a ocasião aqui também, Tiãozinho, para parabenizar você, né, dizer que, assim como os demais vereadores que já me adiantaram na fala, o nosso respeito pela sua representatividade aqui no município, como vereador, como líder aqui político no município, também como deputado estadual, e dizer da parte dessa vereadora que eu estou à disposição para tudo que for preciso, e de uma maneira muito singela também agradecer aos demais vereadores pela última eleição, onde eu tive a oportunidade de ocupar essa cadeira. É um desafio grande, viu, tiozinho? Mas eu tenho certeza que com toda a sua experiência você vai tirar de letra, e desejar muito sucesso no ano de 2019 para a mesa diretora, para o senhor aqui, e também aos demais vereadores aqui dessa casa. Ainda temos 2 sessões com projetos importantes ainda para votar até o final, mas, como já nosso futuro presidente, já estou desejando sucesso e o respeito dessa vereadora também. Ok, muito obrigado, hein? Nesse instante, solicito ao primeiro secretário a verificação de quórum. 11 vereadores. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da pauta da ordem do dia dessa noite. Projeto de resolução número 06/2018, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a organização administrativa e estrutura funcional da Câmara Municipal da Estância de Atibaia. Projeto de lei número 47/2018, de autoria do vereador Sebastião Batista Machado, que dispõe sobre a autorização da Prefeitura para a celebração de termo de cooperação com a iniciativa privada e organizações da sociedade civil, que tenha por objeto o restauro e conservação de monumentos do município de Atibaia. Projeto de lei número 72/2018, de autoria da vereadora Roberta Barsotti, que declara utilidade pública à Associação Novo Rumo. Projeto de lei número 73/18, de autoria do senhor prefeito, que altera os anexos 1, 2 e 4 da lei número 4.604, de 2018, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração da lei orçamentária de 2019 e da outras providências.
Projeto de lei número 74/18, de autoria do senhor prefeito, que altera os anexos 1 e 2 da lei número 4.540, de 2017, que dispõe sobre o plano plurianual para 2018 a 2021 e da outras providências. O projeto de lei complementar número 40/18 foi retirado da pauta a pedido do senhor prefeito municipal. Coloco em discussão única, maioria absoluta, votação nominal ao projeto de resolução número 006 de 2018, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a organização administrativa e estrutura funcional da Câmara Municipal da Estância de Atibaia. Existe algum vereador interessado a discutir o presente projeto? Com a palavra, vereador Daniel da Rocha Martini, por 20 minutos com a partes. Na verdade, antes de me manifestar sobre o projeto, eu gostaria que fosse explicado o porquê desse projeto feito pela mesa e qual a intenção e aquilo que se busca de fato proteger, para que até eu não seja injusto nas colocações ou até mude meu posicionamento quanto ao projeto. Então, eu queria entender o pano de fundo da colocação desse projeto. Não sei se alguém poderia apresentar. O vereador quer dar uma olhada no projeto? Não, eu estou com ele aqui. Tá, okay. Mas como é de autoria da mesa, normalmente os projetos do Poder Executivo, o nobre vereador Michel sempre faz o encaminhamento da votação e apresenta o projeto para... Não, eu sei que o senhor não é autor aqui, mas quando é do Poder Executivo, o senhor apresenta o projeto aos presentes, explica aquilo que está sendo colocado. Então acho que seria interessante algum membro da mesa explicar à população aquilo que está sendo colocado. Então, barulho. Eu vou ler para o senhor a justificativa. O senhor viu a justificativa aí ou não? Ok. Gostaria que o senhor lesse para todos. O presente resolução objetiva é equalizar casos em que existam jurídico em caráter excepcional, tem como reconhecimento, estabilidade e ocupantes de cargos e comissão, a exemplo, situação de gravidez. Por exemplo, a pessoa fica grávida, tem direito de ficar 6 meses afastado por pré-natal. Nesse caso, é lei. O recebimento dela vai ser pelo INSS, não vai ser da casa. A casa não pode contratar o outro para substituir ela. Então, fica descoberto o lugar da pessoa. Então, estamos autorizando que a hora que a pessoa recebeu o primeiro pagamento do INSS, aí sim, a Câmara consegue contratar um outro substituto para poder remunerar. Entendeu? Então, é esse que está pegando as ausências dos funcionários que saem de licença por saúde, principalmente em gestação, que fica 6 meses afastado e o vereador fica descoberto do seu gabinete. Muito obrigado pela explicação, nobre vereador Sebastião Batista Machado. O senhor tocou num ponto para mim que é chave. E aí eu acredito que a gente precisa deixar claro isso na lei. Se é essa a proposta, precisa ficar melhor escrita. No seguinte sentido: se o afastamento do assessor não onerar nenhum tipo de pagamento por parte da Câmara Municipal e for suportado integralmente pelo INSS, eu não vejo problema em nomear um outro assessor. Agora, se a Câmara Municipal tiver que pagar qualquer benefício que seja um assessor de algum vereador afastado, no meu entendimento, não deve ser aprovada uma legislação que permite a contratação de outro assessor no mesmo período. Porque aí nós estamos onerando o caixa da Câmara Municipal. Não é isso, o senhor não entendeu.
A pessoa é afastada, é remunerada pelo INSS, a Câmara não tem gasto nenhum, tá? Só que precisa autorizar a contratar um outro, nem que seja por tempo indeterminado, até cumprir aquele afastamento. Caso a pessoa retorna, claro, vai botar ocupar o seu posto, mas o vereador não pode ficar descoberto, ou o setor da Câmara não pode ficar descoberto. Mas não tem gasto da Câmara Municipal. Eu vou dar um exemplo para o senhor, nobre vereador. Você sabe muito bem que a lei do INSS é brava. Vamos lá. Então, a questão é a seguinte. A legislação tem 4 artigos. Nenhum desses artigos faz qualquer menção sobre a pessoa receber exclusivamente do INSS ou não, e não fala sobre a Câmara pagar qualquer tipo de benefício adicional a essas pessoas afastadas. Houve uma alteração recente sobre estabilidade gestante, uma extensão de estabilidade gestante, de 2 meses a mais para gestantes, que tinham estabilidade 4 meses, agora são 6 meses em muitos casos. Esses 2 meses a mais normalmente são suportados diretamente pelo empregador. No caso aqui, Câmara Municipal. Então o senhor deu um exemplo em que a Câmara seria onerada. O exemplo do senhor, a Câmara pagaria o valor do funcionário afastado. Então esse é um exemplo. Tem uma outra situação que a própria convenção coletiva, que se transforma em lei dos funcionários da casa, prevê alguns tipos de pagamentos de benefício caso haja afastamento. Então, eu entendo da seguinte forma: se a intenção da mesa é garantir que o vereador não fique sem assessor, sem onerar a Câmara Municipal, a lei precisa ser novamente redigida. Precisa constar isso expressamente. Caso contrário, eu voto contra essa legislação, porque eu entendo que, mais hora menos hora, a Câmara vai pagar em duplicidade. Vai pagar para o assessor que está afastado e vai pagar para o assessor que ocupará o cargo em substituição. Nesse caso, no atual cenário econômico que nós vivenciamos, tanto na cidade de Atibaia como num país como um todo, eu acho que não é adequado esse tipo de projeto de lei, né? Então, eu quero deixar claro esse meu posicionamento. O senhor, na sua leitura, disse que, desde que a Câmara não tenha gasto nenhum e que fique tudo isso a cargo do INSS. Porque, na verdade, isso é duplicidade, não pode. O senhor, não pode, a lei magarte. Porque tem alguns afastamentos que o INSS para de pagar e a responsabilidade passa a ser do empregador. Sim, quando para de pagar. Então, eu acredito que, se a intenção da mesa diretora é essa que o senhor colocou, o projeto precisa ser redigido, precisa refazer o projeto, colocar isso claramente num artigo, dizendo que essa situação, desde que a Câmara não tenha ônus nenhum com o afastamento do assessor e que esteja tudo a cargo do INSS. Dessa feita, eu sugiro que a mesa retire o projeto, refaça e reapresente, ou retire de votação, faça uma emenda, enfim, tá? Porque, enfim, é a minha sugestão. Caso a mesa entenda que é assim que quer votar, já estou adiantando meu posicionamento contrário ao projeto de lei. Existe mais algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Este vereador. Vereador Fabiano Batista de Lima, com a palavra por 20 minutos com a partes. Eu acho que o Tião já explicou o principal objetivo do projeto, né? Acho que eu mesmo tive uma assessora, ficou grávida, fiquei apenas com um. O Ademilson Militão está com um assessor que infelizmente está mal de saúde, está afastado, está com apenas um. E também entendo a parte que o Daniel coloca, principalmente a parte jurídica. Acho que a gente precisa melhorar mesmo a redação desse projeto, né? E eu gostaria de pedir vista. Coloco em votação o pedido vista do vereador Fabiano Batista de Lima. Os vereadores que concordam com o pedido de vista permaneçam como estão. Aprovado o pedido de vista. Coloco em primeira discussão, maioria simples, o projeto de lei número 47 de 2018, de autoria do vereador Sebastião Batista Machado, que dispõe sobre a autorização da Prefeitura para a celebração de termos de cooperação com a iniciativa privada e organizações da sociedade civil,
que tenham por objeto o restauro e a conservação de monumentos no município de Atibaia. Existe algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Vereador Daniel Martini, com a palavra por 20 minutos com a partes. Eu gostaria. Trata-se de projeto de lei de autoria do nobre vereador Sebastião Batista Machado, que, de certa forma, autoriza o município a instituir um programa chamado Adote um Monumento, que tem por objetivo fomentar que a iniciativa privada, de um modo geral, pessoas físicas ou jurídicas, se disponham a fazer a manutenção em algum monumento próprio, público, enfim, para que estejam bem cuidados e apresentáveis de um modo geral na cidade. É isso, nobre vereador? É isso mesmo. Okay. Sem gasto do cofre público. Sem gastos do cofre público. Exato. Ok. Eu gosto da ideia, acho que a iniciativa é boa e, se o senhor me permite, eu gostaria de fazer algumas sugestões de algo que eu entendo que podem ser acrescidos à legislação. Nós fizemos uma pesquisa pelo nosso gabinete e vimos que a cidade de São Paulo já tem um programa semelhante, né, no qual, inclusive, existe o detalhamento da documentação que precisa ser apresentada. Se houver mais de um interessado em adotar determinado monumento, qual é o critério da escolha de quem será o responsável pela manutenção daquele monumento, inclusive permitindo ao particular que afixe uma pequena placa de 21 centímetros por 30 centímetros, falando sobre o programa e quem é que está cuidando daquele monumento. Eu acho que isso é fundamental, né? Até porque pode incentivar a iniciativa privada a querer de fato adotar um monumento, já que ele vai poder fazer ainda que seja pequena, mas uma inserção acerca com o nome da empresa, ou o nome de quem está cuidando daquele monumento. Acho justo, inclusive, até porque a Lei Cidade Limpa prevê esse tipo de procedimento, caso alguma pessoa jurídica queira adotar ou fazer a manutenção de alguma praça ou algum outro próprio público. Isso está presente na Lei Cidade Limpa. Sobre monumentos especificamente, o senhor traz essa proposta, e eu acredito que essa ideia de agregar a possibilidade de publicidade dentro dos padrões permitidos, eu acho que ela é interessante. Considerando que a lei ela não contém essa previsão, isso depois vai ser mais difícil ser incrementado por decreto. Acredito que precisa constar na legislação. Além disso, outros detalhes referentes a esse procedimento para a escolha de quem quer cuidar de determinado monumento ou tudo mais, eu acho que a gente já poderia colocar na legislação nesse momento, tomando por base a iniciativa de São Paulo, né, que acredito que é um sucesso na cidade de São Paulo. A Secretaria de Cultura, Municipal de Cultura de São Paulo, tem inclusive uma página na internet explicando como fazer isso, e acredito que algumas dessas informações podem ser já colocadas no corpo da lei, para que a lei ela seja, vamos dizer assim, auto-aplicável assim, a partir do momento em que ela for sancionada pelo prefeito, que vai poder, obviamente, através da secretaria competente, dar o encaminhamento que o senhor sugere na lei. Então, a minha sugestão, se o senhor tiver disponibilidade, seria retirar o projeto de pauta para que fosse acrescido isso na legislação e pudesse voltar para a votação de uma forma mais completa. Tá, o nobre vereador tem toda a liberdade de fazer a emenda nesse projeto, tá? E pode até pedir vistas para poder incrementar esse projeto, porque antes de eu elaborar esse projeto, foi muito discutido com a população de Atibaia, que questiona, inclusive, aqui em volta da prefeitura, da Câmara Municipal, o patrimônio histórico, tá? Está sendo esquecido, tá? E esse projeto, inclusive, teve a colaboração de pessoas influentes na cidade, com o Jornal Atibaiense. Então, houve um auxílio de todo mundo, tá? E só faltou eu pedir o auxílio para a Roberta, que faz parte do turismo, né? Que podia ajudar também, tá? Mas, se o senhor quiser, pode apresentar emenda para reforçar o projeto, ajudar o projeto, mas retirar, não sei, porque foi praticamente copiado mais ou menos o texto de São Paulo. Quer dizer, que tem em São Paulo, funciona muito bem. Vai funcionar bem aqui também. Eu não quis dizer para retirar de tramitação, retirar da pauta por meio de pedido de vistas. Então, eu peço vistas, já que
há concordância quanto a isso, peço vistas. Exatamente. Primeiro você vai incrementar, eu tenho certeza que vai vir e vai ser aprovado por unanimidade com todos os vereadores. Coloco em votação o pedido de vista do vereador Daniel da Rocha Martini. Os vereadores que concordam com o pedido de vista permaneçam como estão. Aprovado o pedido de vista. Coloco em primeira discussão, maioria simples, o projeto de lei número 72 de 2018, de autoria da vereadora Roberta Barsotti, que declara utilidade pública à Associação Novo Rumo. Existe algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Bom, eu gostaria só de falar sobre a Associação Novo Rumo, mais uma vez. Estão aqui presentes, meus amigos queridos, que tive a oportunidade de trabalhar durante um ano com eles, um trabalho que eu respeito e admiro muito. Obrigado pela presença, e dispensa qualquer comentário o trabalho de vocês, já foi falado há 2 sessões atrás, né? Pelo seu Luiz Roberto Emparato, apresentada toda a entidade. Os vereadores ganharam granolas, estão comendo suas granolas, que está muito boa, por sinal. Esperamos os quitutes natalinos de vocês. Então, só dizer que, com certeza, através do título de utilidade pública, porque a Associação Novo Rumo é um trabalho sério e é de utilidade pública, sim, a pessoa com deficiência. Então, peço o apoio dos vereadores para que seja aprovado esse projeto e que, assim, a associação possa conseguir mais recursos, possa crescer e atender um número maior de alunos. Afinal de tudo, a maior dificuldade é essa, né? Muitos alunos que não conseguem ter a possibilidade de ajudar no custo, né, do atendimento a esses jovens, mas que possa aumentar e o trabalho crescer cada vez mais, como já vem acontecendo, mas que ele possa prosperar ainda mais. Existe mais algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Não havendo, coloco em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado, oficia-se. Coloque em primeira discussão, maioria simples, o projeto de lei número 73 de 2018, de autoria do senhor prefeito, que altera os anexos 1, 2, 4 da lei número 4.604, de 26 de junho de 2018, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração da lei orçamentária de 2019 e da outras providências. Existe algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Não havendo nenhum vereador interessado em discutir o presente projeto, coloco em votação. Os vereadores que concordam com o presente projeto permaneçam como estão. Pela ordem, senhora presidente. Eu acredito que a votação de PPA e LDO é votação nominal e não maioria simples. Eu estou sem meu regimento aqui. Já vamos consultar aqui, só um mas minuto. eu acredito que a votação é nominal. Só um minuto. No meu não está aqui. É nominal, né? No que está aqui para mim não está. O que foi disponibilizado não consta. Está aqui, votação nominal. Então a senhora tem que fazer a chamada nominal. Acho que na pauta está escrito certo, só no roteiro que ficou assim. Não, tranquilo. Obrigado, vereador. Votação nominal, Peço, maioria então, absoluta. que o primeiro secretário faça a chamada dos senhores vereadores para que se pronuncie pela aprovação ou pela rejeição do projeto. Daniel da Rocha Martini. Pela rejeição. Este vereador, pela aprovação. Michel Rameio Carneiro. Pela aprovação. Beatan Fernandes de Oliveira. Pela rejeição. José Carlos Machado. Pela aprovação. Ademilson Militão. Pela aprovação. Sebastião Batista Machado. Pela aprovação. Júlio César Mendes. Pela aprovação. Roberta Barsotti. Pela aprovação. Reginaldo da Costa Ramos. Pela aprovação. Aprovado em primeira discussão, a segunda discussão. Coloque em primeira discussão, maioria simples, o projeto de lei
Coloco em primeira discussão, votação nominal, o projeto de lei número 74 de 2018, de autoria do senhor prefeito, que altera os anexos 1 e 2 da lei número 4.540, de 9 de novembro de 2017, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio de 2018 a 2021 e da outras providências. Existe algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Esse vereador. Vereador Daniel da Rocha Martini com a palavra para discutir por 20 minutos, com a partes. Na verdade, eu faria a discussão do projeto anterior também, mas eu me perdi no momento de pedir a palavra, porque eu estava atento à questão do qual era o quórum para a votação e acabei não discutindo o 73, mas, de forma muito breve, a minha justificativa de voto ao 73 é a mesma da qual eu vou colocar aqui para o 74. Para aqueles que nos acompanham, na última semana foi votado nessa casa o orçamento que a Prefeitura terá à sua disposição para implementar seus programas de governo e também para custear a máquina pública para o ano de 2019. Esse orçamento foi aprovado por essa Câmara Municipal por 9 votos a 2, num valor de 612 milhões de reais, salvo engano. E nos manifestamos, tanto eu quanto o vereador da Biratã, contrários à aprovação do orçamento, por entender que na composição do orçamento da Prefeitura estão colocadas verbas de operações de créditos da qual a Prefeitura não tem a mínima segurança jurídica que irá contratar, assim como não contratou em outros anos, e já estavam nos orçamentos de outros anos e também não conseguiu contratar. Essas operações de crédito somam quase 80 milhões de reais. Operações de crédito são financiamentos, empréstimos que a Prefeitura busca junto a órgãos financiadores, seja do Estado de São Paulo, seja do Governo Federal, sejam órgãos financiadores do exterior, né? E como nós dissemos aqui na última semana, orçamento se trata de previsão, mas uma coisa é eu fazer previsão sobre IPTU, que eu sei que vai ter, pode ter mais ou pode ter menos, mas eu sei que vai ter. Fazer orçamento considerando IPVA, considerando que é transferência obrigatória o percentual do IPVA, ICMS, tantas outras transferências obrigatórias, a gente sabe que pode variar um pouquinho para cima ou para baixo, mas vai ter. Agora, considerar no orçamento quase 80 milhões de reais a título de operações de crédito, que nós não sabemos de fato se serão assinadas, porque não depende só da Prefeitura, eu acho que é um tanto quanto arriscado, e dessa forma, tanto eu quanto o vereador do Biratã votamos de forma contrária. O que são essas leis de hoje? São adequações na LDO e no PPA. O que é a LDO? Lei de Diretrizes Orçamentárias, e o PPA, o Plano Plurianual. São peças orçamentárias que, junto com a LOA, que é a Lei de Orçamento Anual, compõem o tripé de orçamento de qualquer gestão pública. Então, como o orçamento foi aprovado, é preciso fazer uma alteração na LDO e no PPO para adequar o PPA e a LDO em face do orçamento aprovado. Então, de certa forma, são alterações simples que espelham a aprovação do novo orçamento dentro da LDO e dentro do PPA. Voto de forma contrária por ter votado de forma contrária ao orçamento. Entender que essas operações de créditos, que no meu entendimento não deveriam constar no orçamento da forma como estão, também não devem constar na LDO e no PPA. Esse é o motivo de eu ter votado de forma contrária na Lei 73 e, por isso, votarei de forma contrária na 74 também. Obrigado, senhora presidente. Existe mais algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Não havendo, solicito que o primeiro secretário faça a chamada... Por favor. Solicito que o primeiro secretário faça a chamada nominal dos senhores vereadores pela aprovação ou pela rejeição do projeto. Daniel da Rocha Martini. Pela rejeição. Este vereador, pela aprovação. Michel Ramiro Carneiro. Pela aprovação. O Biratã Fernandes de Oliveira. Pela rejeição. Marcos Pinto de Oliveira. Pela aprovação. José Carlos Machado. Pela aprovação. Ademilson Militão. Pela aprovação. Sebastião Batista Machado. Pela aprovação. Júlio César Mendes. Pela aprovação. Roberta Barsotti. Pela aprovação. Reginaldo da Costa Ramos. Pela aprovação. Aprovado em primeira discussão, a segunda discussão. Existe algum vereador inscrito em explicação pessoal?
Nenhum vereador inscrito em explicação pessoal. Não havendo nenhum vereador inscrito em explicação pessoal e não havendo mais nada a ser tratado nessa sessão, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária e sessões extraordinárias no dia 4 de dezembro de 2018, às 18 horas. E dou a presente sessão por encerrada às 19 horas e 27 minutos. Nesse instante, daremos início à primeira sessão extraordinária e solicito ao primeiro secretário a verificação de quórum. 10 vereadores. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da pauta da ordem do dia das sessões extraordinárias dessa noite. Gostaria de pedir a suspensão da leitura da pauta e para votar englobadamente o projeto de lei 7374 de 2018. Desculpa. Coloco em votação o requerimento do vereador Fabiano Batista de Lima para votação englobada. Os vereadores gostariam de discutir o presente requerimento? Coloco então em votação o requerimento do vereador Fabiano Batista de Lima para votação englobada. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Coloque em segunda discussão, maioria simples, o projeto de lei número 72. Existe algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Não havendo nenhum vereador interessado em discutir, coloque em votação. Os vereadores que concordam com o presente projeto permaneçam como estão. Aprovado em segunda discussão a redação final. Coloco em segunda discussão, votação nominal, englobadamente, os projetos de lei número 72, 73 e 74. Existe algum vereador interessado em discutir os presentes projetos? Não havendo nenhum vereador interessado em discutir os presentes projetos, peço que o primeiro secretário faça a chamada nominal dos senhores vereadores pela aprovação ou pela rejeição da votação englobada dos projetos 73 e 74. Daniel da Rocha Martini. Pela rejeição. Este vereador, pela aprovação. Michel Ramiro Carneiro. Pela aprovação. Beatan Fernandes de Oliveira. Pela rejeição. Marcos Pinto de Oliveira. Pela aprovação. José Carlos Machado. Pela aprovação. Ademilson Militão. Pela aprovação. Sebastião Batista Machado. Pela aprovação. Júlio César Mendes. Pela aprovação. Roberta Barsotti. Pela aprovação. Reginaldo da Costa Ramos. Pela aprovação. Aprovado em segunda discussão, votação nominal, a redação final. Nesse instante, encerra-se a sessão extraordinária, às 19 horas e 30 minutos, assim como às 19h30, daremos início à próxima sessão extraordinária e solicito que o primeiro secretário faça a verificação de quórum. 11 vereadores. Coloque em redação final, maioria simples, o projeto de lei número 72/18. Existe algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Não havendo nenhum vereador interessado em discutir, coloque em votação. Os vereadores que concordam com o presente projeto permaneçam como estão. Aprovado em redação final, a sanção do senhor prefeito municipal. Coloco em redação final, votação englobada e nominal, os projetos de lei 73 e 74. Existe algum vereador interessado em discutir os presentes projetos? Não havendo, solicito que o primeiro secretário faça a chamada nominal pela aprovação ou rejeição dos presentes projetos. Daniel da Rocha Martini. Pela rejeição. Este vereador, pela aprovação. Michel Ramiro Carneiro. Pela aprovação. O Beatan Fernandes de Oliveira. Pela rejeição. Marcos Pinto de Oliveira. Pela aprovação. José Carlos Machado. Pela aprovação. Ademilson Militão. Pela aprovação. Sebastião Batista Machado. Pela aprovação. Júlio César Mendes. Pela aprovação. Roberta Barsotti. Pela aprovação. Reginaldo da Costa Ramos. Pela aprovação. Aprovado em redação final, a sanção do senhor prefeito municipal. Não havendo mais nada a ser tratado nessa noite, agradeço a presença de todos
E damos por encerrada essa sessão extraordinária às 19h32. Boa noite a todos.